tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. São Tomé e Príncipe, os resultados provisórios da primeira volta das eleições presidenciais de domingo continuam a ser contestados por alguns candidatos. França, o passe sanitário começou hoje a ser alargado aos cinemas, locais culturais e instalações desportivas, acolhendo mais do que 50 pessoas. Connosco no estúdio está Dusko Sekulic na realização e de imediato as notícias. RFI. Abrimos com a atualidade africana. São Tomé e Príncipe, os resultados provisórios da primeira volta das eleições presidenciais de domingo anunciados pela Comissão Eleitoral continuam a ser questionados. O Observatório de Transparência de São Tomé publicou um manifesto no qual pede esclarecimentos à Comissão Eleitoral sobre o paradeiro de mais de 4.000 votos. Ouçamos mais pormenores com a nossa enviada especial em São Tomé e Príncipe, Neide Ribeiro. Contactado pela RFI, Oscar Bahia, membro do Observatório de Transparência de São Tomé e Príncipe, explicou que foi anunciado um determinado número de votantes, mas se forem somados os votos de todos os candidatos, ficam a faltar mais de 4.400 votos. Oscar Bahia afirma que esses votos podiam ter influenciado os resultados da primeira volta, diz que não dariam maioria absoluta a Carlos Villanova, mas poderiam ter alterado o resultado dos candidatos que ficaram em segundo e terceiro lugar. O Observatório de Transparência de São Tomé e Príncipe emitiu um manifesto onde pede à Comissão Eleitoral Nacional que esclareça à população sobre o paradeiro desses votos. Também a campanha de Carlos Villanova e de Delfim Neves pedem esclarecimentos à Comissão Eleitoral Nacional sobre a contagem dos votos. O candidato do PCD denunciou fraude massiva e ameaça impugnar os resultados. Até agora, a Comissão Eleitoral Nacional não prestou qualquer esclarecimento. Neide Ribeiro, São Tomé, RFI. Efetivamente, perante os questionamentos em torno dos resultados eleitorais, esta manhã, Carlos Villanova, o candidato mais votado, disse que a sua candidatura apresentou uma reclamação junto da Comissão Eleitoral Nacional a pedir explicação sobre o que aconteceu na noite eleitoral. Vamos continuar a reagir, vamos continuar a trabalhar no sentido que a Comissão Eleitoral esclareça de facto ao povo de São Tomé e Príncipe o que se passou, qual é a sua intenção e porquê da interrupção e só 24 horas depois fazerem esse anúncio, porque o povo espera, o povo está a se sentir roubado. Nós, na nossa candidatura, também tudo faremos para respeitar o povo e que as eleições não manchem de maneira nenhuma o amadurecimento democrático que São Tomé e Príncipe tem vivido. Nós fizemos reclamações a pedir explicações em relação ao que aconteceu. Isso já entrou. E agora nós vamos ver com os juristas e os mandatários, em termos legais, que mecanismos a lei nos confere. Eu não saberia dizer neste momento que mecanismos a lei nos confere, que é para interpormos também mais reclamação ou recurso para o esclarecimento cabal desta situação. Do outro lado do xadrez político, João Costa Alegre, o diretor de campanha de Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado, exige a recontagem de votos. Continuamos a insistir que deve haver efetivamente a recontagem de votos. E, sobretudo, no nosso caso, estamos a exigir que haja recontagem dos votos nas mesas onde nós não estávamos representados. E depois, não é uma reclamação que só a candidatura de Delfim Neves está a fazer. Outras candidaturas também começam a tentar saber, ter ideias sobre os resultados. Portanto, eles querem saber como é que esses dados da Comissão Eleitoral Nacional aparecem. É nesse sentido que nós continuamos a reafirmar que nós não vamos baixar os braços até que nos sejam esclarecidos aonde que estão guardados os 4.497 votos, que nós não estamos a discutir que seja para nós, mas esses 4.000 até podem não ser para a candidatura de Delfim Neves, mas são votos que têm que nos dizer aonde é que eles param. Era João Costa Alegre, o diretor de campanha de Delfim Neves, e anteriormente ouviram também Carlos Villanova, candidato mais votado nas presidenciais, ambos em declarações escolhidas pela enviada especial Neide Ribeiro. Moçambique, o governo reagiu às denúncias de má gestão da ajuda a favor dos deslocados de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O executivo refere não ter conhecimento de casos em que a ajuda não chegou ao seu destino. Mais por nós, com Orfeu Lisboa.
Foi através da Igreja Católica em Cabo Delgado que as denúncias de alegado desvio de fundos destinados a ajudar as vítimas dos ataques terroristas não estão a chegar, na sua maioria, aos reais destinatários. O Governo, através do seu porta-voz, Filimão Soares, reage com cautela a esta denúncia. Não temos informação. A informação que tem, segundo a qual há constrangimentos no apoio aos deslocados. A informação que nós temos é que o trabalho está a decorrer normalmente. Quando obtivermos informação em sentido contrário, certamente que iremos abordar e vamos nos pronunciar. E sobre a presença de tropas ruandesas em Moçambique, diz Filimão Soares que a informação é pública. Não há segredos que tenham estado em volta daquilo que foi a chegada da força ruandesa, assim como da forma como o assunto tem sido tratado ao nível da SADC. O governo moçambicano reitera estarem criadas condições para a recepção de uma força militar conjunta da SADC para o combate ao terrorismo. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Ainda relativamente a Moçambique, de acordo com as autoridades sanitárias, Moçambique registrou mais 32 mortes, o maior número diário de óbitos ligados à Covid-19 jamais registado no país, e 1.704 casos positivos. O país somou até agora mais de 103 mil contaminações e 1.190 mortes devido à pandemia. Cabo Verde, o Tribunal da Relação da Barlavento São Vicente decidiu ontem aplicar prisão preventiva ao deputado e advogado Amadeu Oliveira, autor assumido da fuga no final do mês passado de um cidadão franco-cabo-verdiano que se encontrava em detenção domiciliária em São Vicente. Mais pormenores com Odair Santos. O advogado e deputado Amadeu Oliveira, que ajudou na fuga o arguido franco-cabo-verdiano Arlindo Teixeira, fica em prisão preventiva. Uma medida decretada pelo Tribunal da Relação do Barlavento, mas que não agrada a defesa, que anunciou em declarações à imprensa que vai recorrer. Advogada Zuleika Cruz. O caminho é este. É lançar mão a todas as garantias de defesas que a lei coloca ao dispor do arguido, porque neste caso o Amadeu Oliveira é arguido. Então vamos estudar o caso e lançar mãos a todas as medidas e as garantias de defesas que no nosso ordenamento jurídico é possível recorrer para tentar procurar repor a justiça no caso que se faz necessário. Também em declarações à imprensa, após conhecer a medida de coação aplicada ao deputado da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o presidente da UCIT disse que Amadeu Oliveira vai ser substituído no Parlamento e, apesar de não concordar com a forma que o advogado e deputado agiu, António Monteiro esperava que a Justiça analisasse a fundo as razões que levou Amadeu Oliveira a executar a fuga de um arguido. A expectativa é que perante um cidadão que luta por uma justiça melhor em Cabo Verde, não fosse preso antes de se analisar a fundo as razões que o levaram a tomar tal medida, independentemente de eu, pessoalmente, não concordar com a forma como ele atuou. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Praia 99.3 FM. Na atualidade internacional, aqui em França, entrou hoje em vigor o passe sanitário nos cinemas, museus e estabelecimentos desportivos com mais de 50 pessoas, numa altura em que a lei que supostamente deve validar esta decisão está a ser discutida no Parlamento. As pessoas devem daqui por diante apresentar à entrada desses estabelecimentos um teste negativo ou então uma prova de que estão vacinadas contra a Covid-19. Estamos perante a quarta vaga, declarou hoje o primeiro-ministro na televisão. O número de casos está efetivamente a explodir. Ontem, no espaço de apenas 24 horas, contabilizaram-se 18 mil casos suplementares. No Reino Unido, Londres reclamou hoje uma moratória com a União Europeia para ultrapassar os problemas comerciais ligados à Irlanda do Norte. No âmbito do Brexit, o governo de Boris Johnson diz não afastar a hipótese de tomar medidas unilaterais. No caso de não se chegar a um novo consenso com Bruxelas, a União Europeia, entretanto, já respondeu dizendo que exclui qualquer renegociação do acordo. China, inundações extremamente graves, como o próprio presidente Xi Jinping o reconheceu, estão a afetar Zhengzhou, cidade de 10 milhões de habitantes no Henan, a 700 km a sul de Pequim. De acordo com as autoridades, pelo menos 25 pessoas morreram, a maior parte no metro daquela cidade do centro do país, onde em 3 dias caiu o equivalente de um ano de chuva.